Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 1º de junho, de 2023. Graças a Deus estamos aqui, vivos, em vigilância, oração, meditação, seguindo aí o caminho, das virgens prudentes que ouvem a palavra e a põem em prática. Graças a Deus por isso. E vamos continuar aí, com os nossos vídeos, sobre aí a história aí, Então, a história do cristianismo, da igreja, Então nós estamos aí vendo aí o cristianismo no século XX, Estamos vendo alguns antecedentes, para a gente poder entender algumas coisas que aconteceram, no século XX. Aí nós estamos fazendo uma recapitulação rápida dos antecedentes, do que aconteceu de mais importante, E uma delas a gente está vendo aqui que é o Renascimento, a Renascença, Foi um movimento cultural, e científico que começou lá pelos anos 1300, E esse movimento, o principal objetivo dele foi o quê? Tirar Deus da mente das pessoas, Porque o Deus do cristianismo, era um Deus, sanguinário, Um Deus ditador, digamos, segundo eles. E aí então eles queriam tirar Deus, do centro das preocupações das nações e dos homens e queriam colocar o próprio homem, É isso? Porque eles queriam dar prioridade à razão, à ciência e à natureza, E em contraposição às crenças, Onde eles incluíam a fé, A fé cristã, certo? Todos eles incluem, Confundindo a fé com a crença, Onde eles incluem todas as religiões, inclusive a igreja, confundindo a igreja com religião, Então, em contraposição às religiões, às crenças e ao sobrenatural, e à Bíblia também, nas Escrituras, Negando que aquilo que nas Escrituras estava escrito não era verdade, Então, esse renascimento, ele se caracterizou, ele se contrapõe, ao império da religião, No caso da Igreja Católica Romana, que era um império, Funcionava como um império. Então ele se levantou contra esse império da Igreja Romana, contra as autoridades também, que apoiavam esse império, E contra os ensinos, digamos assim, contra a filosofia daquela época, Os ensinos, a educação, Que no caso do catolicismo romano era chamado de escolasticismo, É isso? O escolasticismo era um tipo de educação que corria, o mundo do catolicismo romano. E aí esse movimento renascença ele se interessou pelos problemas dos homens, da sociedade, da humanidade, da natureza, e se dedicou à investigação filosófica, Se dedicou à filosofia, Na política, no ser humano, não é isso? Na natureza, certo? Então houve o quê? Uma profusão, de publicações e de textos desconhecidos, Publicado pela facilidade encontrada pela invenção da imprensa.
Então a invenção da imprensa foi uma coisa muito importante naquela época, porque permitiu, né, que as pessoas conhecessem livros desconhecidos, né, e pudessem ter acesso a livros que eles não tinham, né. Então houve assim uma grande profusão, né, de livros, né, de textos gregos, né, filósofos gregos, filósofos latinos, árabes, né, todo mundo, né, judeus, bizantinos e outros, né, que representavam o quê? Escolas, né, de ensino, né, escolas de ensinamento, né, escolas de educação, né, e apresentavam princípios diversos e diferentes dos conhecidos, né, dos já conhecidos, né, como vários outros tipos de, de filosofia, né, como o hedonismo, o otimismo, né, o individualismo, o hermetismo, certo? Então tudo isso aí veio no bojo, né, desses textos que eram publicados e estavam disponíveis para quem quisesse comprar ou quem quisesse ler, né? Certo? Então esses textos originais, né, de diversas obras, eles tiveram acesso, né, aos originais de diversas obras. Traduções foram feitas, né, em várias línguas, como por exemplo a tradução da Bíblia, né, a Vulgata, né, certo? Inclusive a Vulgata foi retraduzida e foi criticada a sua tradução, né? Que a tradução que se conhecia era só a Vulgata. Aí eles foram então para lá, para os escritos hebraicos e começaram a fazer outras traduções, porque apresentavam críticas, né, à tradução da Vulgata, né, que era o quê? Uma tradução para o latim, né, dos escritos hebraicos. Então, com isto, o que aconteceu? Surgiram novos conceitos, né, de ensino, né, de educação e de método científico, novos conceitos da ciência, né? Então o Renascimento foi marcado por isso aí, né? Renascimento, Renascença. E se destacaram ali três grandes tendências, né? Três grandes tendências intelectuais e filosóficas, né? Que são o quê? O humanismo, né, que defendia que o homem era o centro do mundo, né? E não Deus, certo? O escolasticismo tardio, que fez crítica aí ao modo de educação do catolicismo romano, né? E depois a busca, né, dos filósofos antigos, né? A busca de todos os filósofos antigos que pudessem contribuir com as suas ideias, né, de razão, né, ideias de natureza, né, tudo aquilo que a gente já viu aí. Então esse humanismo queria colocar o homem como centro do mundo e tirar Deus. Esse é que é o que Deus estava no comando, segundo o catolicismo romano, né? Então o humanismo veio para tirar Deus do comando e botar o homem, né? Então o humanismo ele coloca o homem como centro do mundo, né? Despojando uma autoridade, né, superior ou sobrenatural, no caso Deus, certo? E a escolástica tardia, adere, ela aderiu, né, aos filósofos, às filosofias, né? Digamos assim, abandonou as escrituras, né, e foi atrás das filosofias gregas principalmente, né, certo? As filosofias, as teologias, né? E aí esses filósofos que foram atrás, filósofos católicos, romanos, né, que foram atrás dos filósofos gregos,
eles se intitularam o quê? Se intitularam de teólogos, né? Teologias, né? Estudo da teologia, teólogos. Bom, irmão, vamos parar por aqui, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós e amém, né?